Estamos de volta com o programa Reputação em Foco. Apresentação da jornalista Camila Andrade. Então, voltamos com o programa Reputação em Foco. Daniel, a gente estava conversando sobre gestão e a questão do planejamento. A gente estava conversando agora nos bastidores, né? O quanto isso é importante e quanto não é um perfil, né? Não é cultural, né? Uma cultura organizacional aqui no Brasil, né? E você, fazendo consultoria, deve ver isso direto, né? O quanto isso é importante? Por que é importante planejar, né? O planejamento não é nada mais do que falar, olha, eu tenho um orçamento pré-definido, eu vou fazer o melhor uso dele. Se você não planejar, você vai fazer um pior uso daquele orçamento. Então, o teu carro, fala, poxa, eu tenho... você imagina um carro, você tem 10 km para percorrer. Se você planejar o caminho, pode ser que você chegue no destino. Se você não planejar, pode ser que o carro não tenha gasolina para chegar naquele destino. É simplesmente uma forma melhor de usar recursos e chegar onde você quer, né? Então, de fato, o planejamento ele é fundamental e ele é algo que é negligenciado na cultura brasileira, de forma que as pessoas fazem 2, 3 vezes o mesmo projeto do que fazer uma vez ele bem feito, né? Volta para o problema de ter bons profissionais de planejamento, né? O conhecimento de planejar ele existe no Brasil, ele está principalmente hoje nas empresas de engenharia. Pois é. E existe falta de profissionais preparados para criar planejamento para todas as áreas na prática. Aí o profissional de comunicação chegar na empresa e falar para mim, poxa, Camila, mas eu fui oferecer meu serviço, foi recebido por compras, foi recebido pelo engenheiro, mas eu estava querendo só vender um site. Eu tive que falar com o pessoal de TI. Aí o pessoal de TI não consegue entender a gestão de marketing, né? E ele vai falar que é desnecessário, que ele pode fazer e desenvolver aquele programa internamente. E o profissional de compras vai falar, tá muito caro, eu não quero. Porque ele não entende como aquilo é importante para a empresa, mas é aquilo que a gente estava conversando, se integrasse os departamentos e cada um conhecesse o mínimo possível um pouquinho do que cada um faz, na hora de poder comprar e fazer uma reunião, não aconteceria esse tipo de debate. Às vezes a empresa perde a contratação de uma empresa bacana, uma terceirizada, por causa disso. Imagina um absurdo, né? Um profissional de compras tendo que avaliar um profissional de relações públicas e de marketing de comunicação, que é uma coisa extremamente estratégica. Tipo, só o presidente tem que falar com você, não tem ninguém que tem a capacidade de entender isso, o valor disso, que não seja o presidente. Qualquer outra pessoa não é a pessoa certa. Mas é muito comum, porque você é tido como um fornecedor. Ponto, acabou. e é extremamente esse problema, porque imagina que o departamento de compras ele é muito bom para comprar commodities, tem que comprar cadeira, tem que comprar mesa, mas comprar algo que é estratégico, passar por compras, como ele vai avaliar a qualidade? Né? Ele não tem os parâmetros de qualidade, ele não sabe avaliar aquela compra, é quase totalmente provável que ele vai fazer uma péssima decisão. O TI para essa questão de site é exatamente parte do problema. É um departamento técnico, tem que separar entre a essência e a forma. Sim. O importante é a essência, não a forma. Como vai ser desenvolvido o site de tecnologia é uma questão para a TI, mas a mensagem, o conteúdo, o público-alvo, essa é uma questão que é para os diretores executivos, para o departamento de marketing, para o departamento de relações públicas, que na verdade também tem que ser separado de marketing. São duas coisas bem distintas, certeza, né? Que no Brasil é visto como uma coisa só. Misturado. O que não é. Exatamente. Esse volta à questão do planejamento. Recursos, empresas têm recursos, eles são mal usados e então, na prática, as empresas crescem com fatores macroeconômicos e não porque elas estão competindo melhor e ganhando vantagem competitiva. Então, vou virar a maior seguradora do mundo por competência, e não simplesmente porque o Brasil cresceu, então todo mundo cresceu, então todo mundo está tendo uma maior receita. Sim, sim. E, Daniel, me fala uma coisa, como é que a Sky agora
vai agir em 2014, projetos futuros e, enfim, investimentos, como é que tá? E os planejamentos, já que a gente estava falando de planejamento, da Sky? Os planejamentos são o seguinte, a gente veio fazendo muitos estudos ultimamente e a gente quer que o público conheça esses estudos. Então, eu dei um exemplo um estudo que a gente está lançando no final do ano, que vai provavelmente virar um livro e etc. Que é sobre crédito, né? Então... Crédito corporativo. Crédito corporativo. Tá. O maior risco das empresas é o que ela tem de crédito aos clientes. Se os clientes não pagarem, ela tem um sério problema, né? Então, existe um problema nos processos de crédito. A gente está fazendo um estudo que compara entre a forma que as empresas tomam decisão hoje e como você conseguiria melhorar isso tomando as melhores práticas. A gente vai medir isso e a gente vai mostrar que, poxa, você pode, com muito pouco esforço e investimento, melhorar muito a tua lucratividade. Tá? Então esse é um ponto aí que a gente está trabalhando nessa área de crédito. A gente está criando o que vai virar também um livro. A gente fez um estudo sobre otimização de processos e mitigação de risco fazendo negócios com o governo brasileiro. Então, esse eu quero ler, Daniel. Esse é muito interessante, né? Porque a população em geral presume que todo negócio com o governo é corrupto de alguma forma, tem maracutaias e tem problemas, né? E não é mais verdade, isso não é mais verdade. Existe a forma de você fazer negócios com o governo e ser uma pessoa correta desde o começo até o fim. Mas você tem que conhecer o processo e você tem que saber exatamente como ele funciona para você saber aonde se meter e onde não se meter. Então essa é uma segunda área aí que a gente acha interessante, porque o governo é o maior comprador do Brasil, ele é um cliente que muitas empresas que já saturaram o mercado privado olham para o governo como uma alternativa. Então essa é uma segunda área aí que a gente está atuando. Tá? A gente continua fazendo várias pesquisas para o foco de médias e grandes empresas que faturam acima de 50 milhões de reais e grandes empresas que faturam acima de 1 bilhão de reais, com o intuito de melhorar os processos e mitigação de risco dessas empresas. Okay. Daniel, você falou uma frase que me chamou a atenção, né? A gente falou da parte de processo, quanto era bacana. Claro, não vai dar pra gente entrar muito nesse assunto porque a gente já está acabando o programa. O quão seria bacana um profissional de gestão de reputação, né? Nem vou falar de gestão de reputação, porque no Brasil quase não existem, né? É uma raridade, mas o profissional de comunicação poder conversar com o profissional de processos, integrar os departamentos e tudo mais, né? Tem uma área que também cresceu bastante, que é a área de governança corporativa, né? E essa área também precisa participar dessas decisões, integrar com os outros departamentos, né? Tem os outros departamentos, em algumas empresas grandes, claro, né? Nem sabem que existe essa área. Não tem a menor ideia do que faz, né? Essa área de governança corporativa, ela tomou um grande empurrão com os acordos de Basileia II, né? E SOX, Sarbanes-Oxley, nos Estados Unidos, seguindo a crises que tiveram e casos que nem a Enron de grandes fraudes, etc. Então, ela é vista hoje como aquele mal necessário. Na verdade, fazem uma lei, né? Fazem uma lei e obrigam a empresa a fazer aquilo. Então, ela faz e ela olha aquilo como custo. E é um grande conceito errado. Se você já está investindo, você tem que traduzir aquilo em valor para a empresa, não é um custo. Então, hoje em dia, eles trabalham de forma muito alienada do resto da empresa. Sim. E como tem que fazer porque a lei fala, e não olham o benefício que isso pode trazer para a empresa. É um departamento muito importante, porque são dos poucos departamentos que pode ter uma visão holística de toda a empresa. É verdade. Olhar todos os departamentos. Então não é meramente o departamento, ele está lá fazendo mais aqueles relatórios, a burocracia, a CVM, etc. Não é por aí. Tem que integrar esses departamentos com pessoas capazes de entender a empresa como um todo. Elas podem ver o risco de uma forma geral, não só de um determinado departamento, mas da empresa como um todo. E isso é extremamente estratégico para a empresa. O problema é que às vezes o profissional que está lá não sabe, não conhece, não entende, tem tantas obrigações e coisas que ele tem que fazer no dia a dia da empresa que ele deixa isso de lado. Mas de novo, é o que a gente fala de planejamento. Se planejamento é o melhor uso de um orçamento, aquele orçamento já está definido,
tem que fazer o melhor uso dele. Não é só atender, fazer, um checklist. Você pensa em empresas que têm que ser auditadas. Sim. Né? Então, você pega um caso aí famoso como o caso do Banco do Silvio Santos. Sim. A empresa foi auditada por uma das melhores empresas de auditoria do mundo, a Deloitte. Certo. A Deloitte não achou a fraude. Aí você fala, poxa, a gente paga tanto dinheiro para a Deloitte, por quê? A Deloitte estava seguindo obrigações legais, jurídicas, ela tem um checklist, um protocolo. Sim. Né? Se o executivo que estava lá em cima, que no caso ele era o corrupto, então tinha algum problema dele tomar essa decisão, mas talvez vindo até dos sócios que tem que pedir isso, fala, não, eu não quero só o checklist pelo checklist, eu não quero só atender a lei, eu quero entender a essência da lei. A essência da lei quer transparência, quer ver que não está tendo fraude. Então, se a própria Deloitte ou outras empresas fossem solicitadas para ir mais a fundo, eles iriam mais a fundo e eles sim achariam os problemas. Então, é isso. Se você finge, você pode tomar aquela visão, isso é só uma lei, aí eu vou fingir que faço ela, vou fazer o mínimo, vou entregar aí, pronto. Sim. Ou você entende a essência dela, poxa, realmente seria muito ruim para a sociedade se realmente tiver fraude na empresa, vamos fazer esse trabalho bem feito. Sim. E aí aquela questão de melhores práticas, que seria a definição básica de governança, se perde, né? Porque que melhores, que práticas, né? Aí a gente foi o que você falou, a gente fica no checklist, no relatóriozinho, e o restante da empresa nem sabe, nem entende o que aquele departamento faz, né? Porque na verdade a empresa, principalmente os funcionários, não tem a menor noção do que esse departamento faz. Quem trabalha com comunicação não sabe trabalhar com esse departamento, eu vejo. Tentei algumas vezes fazer eventos juntos com esses profissionais e entenderam como uma coisa completamente desnecessária. Então, nós vamos tentando, né, Daniel? Vamos tentando, vamos fazendo a nossa parte e mostrando o trabalho da gestão, a importância do planejamento, de integrar departamentos e processos, e eu acho que a gente vai chegar lá. É só a gente não desistir. Não, o Brasil está num processo de mudança, é um processo lento. Olha, eu vivi 20 anos no exterior, então eu vejo o Brasil há 20 anos atrás e hoje, eu falo, teve uma melhoria significativa, importante. O país sim tem vamos dizer assim, hope, né? O futuro parece que vai ser melhor do que o presente, tem essa sensação tem um potencial, né? Tem um potencial, está melhorando, as pessoas estão acordando, a internet dá um grande empurrão para tudo isso, né? Daniel, olha, muito obrigada pela sua participação, foi riquíssima a conversa, eu tenho certeza que para quem ouviu e acompanhou, e para mim também, que estava aqui pertinho de você, fazendo perguntas. Eu espero que o público aí da Mega Brasil gostou, e claro que se tiver perguntas, pode enviar perguntas, a gente vai estar feliz de responder. Claro. Você lembrou muito bem, quem quiser mandar e-mail para que a gente possa responder qualquer tipo de pergunta ou sugerir pauta, enfim, sugerir qualquer tipo de assunto, pode mandar para o contato@megabrasil.com.br, desculpa. Então hoje eu conversei com o Daniel Schneider, ele é sócio-diretor da Sky. Obrigada, Daniel, a gente se vê por aí, espero recebê-lo novamente aqui no programa. Vai ser um grande prazer. E então, uma boa semana para vocês, até o próximo programa.